Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma parte dessa exposição, mas eu acredito que você já vem acompanhando a exposição que nós fizemos na carta de Paulo a Tito, e foi uma bênção, foi algo maravilhoso. Eu sei que você foi edificado, você foi abençoado, e vocês devem se recordar que no início dessa playlist, das exposições, eu fiz um esboço, um panorama sobre o que nós estudaríamos na carta de Tito, por que que Paulo escreveu essa carta a Tito, fiz um esboço geral para depois vir a exposição. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje aqui, só que com a carta de Filemon. Nós vamos fazer esse panorama para você ficar por dentro do que quer dizer essa carta, por que que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, e depois nós vamos expor o texto propriamente dito. Só que hoje temos uma forma mais especial para fazer esse esboço, porque é de uma pessoa que conhece muito mais sobre esse livro do que eu, que é uma pessoa que já vem estudando esse livro há um tempo, estudou esse livro, inclusive, no seminário, e ele está participando, e é meu amigo que já é, para vocês, talvez figurinha repetida aqui já nesse canal, que é um cara que já participou. Inclusive, foi uma das lives que nós tivemos mais, assim, mais views, né? A galera gostou bastante. É um cara que tem o seu conteúdo mais voltado para o público jovem e um servo do Senhor, um homem de Deus. Então, já quero chamar aqui para essa live, para a gente bater um papo sobre essa carta maravilhosa, que é a carta de Filemon. Meu amigo Eduardo Carnavales, seja bem-vindo novamente, meu querido. Como é que vai você? Opa, beleza, gente? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Moaz, pelo convite. Falei certo, né? Moaz, eu sempre acertei seu nome. Isso mesmo. Eu sempre acertei. É meio difícil, mas é isso aí. Eu sempre acertei. Obrigado pelo convite. Pessoal, não lembra aí do meu podcast. Faz um tempo, né? Tempo não, uns meses. Quando o Moaz estiver em São Paulo, a gente vai gravar juntos, se Deus quiser. Estamos aí para expor a carta de Filemon. Amém, meu irmão. Só antes da gente começar esse bate-papo sobre essa carta, explica pra gente um pouco o porquê desse interesse da carta de Filemon, porque geralmente quando a gente fala em Paulo, a gente fala aqui Romanos, né? E a gente fala sobre Coríntios, e Filemon é aquele, digamos assim, aquele patinho feio que fica lá no fundo, ninguém nunca fala, até mesmo porque é um livro muito pequeno. Mas como que foi seu interesse pelo Filemon? Então, lá no seminário, nós estávamos estudando as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo. Aí, a gente teve um estudo de caso sobre a carta de Filemon, que é a menor carta de Paulo, a menor carta do Novo Testamento, na verdade, é a carta de Filemon. E eu já tinha lido, mas fazia muito tempo e eu não tinha entendido o contexto. E aí o professor Zé Bruno, que também é meu pastor, mas é meu professor, ele deu uma aula, assim, ele gastou uns 50 minutos, uma hora só nessa carta, dando contexto histórico do grego. Cara, absurda a aula. Eu falei, eu preciso estudar mais essa carta e compartilhar. E aí comecei no livro que eu tenho do Paulo On, tem também um estudo do autor N.T. Wright, vocês devem conhecer ele. Ele fez um estudo de caso mais profundo ainda, né? Cara, eu falei, preciso compartilhar o pessoal no Instagram. Aí fiz aquela live um tempo atrás, o pessoal curtiu, o pessoal comentou. Aí o Moaz entrou e falou, vamos gravar pro meu canal. Eu falei, bora, só bora. Aquilo que é bênção a gente já traz, né? Aqui pra gente. E, pessoal, eu já tô aqui com o celular, mas aqui eu vou usar a Bíblia aqui. E peço também que vocês usem a Bíblia aí, para que se o Eduardo aí comentar alguma coisa da Bíblia mesmo, vocês já podem ter acesso, acompanhar também, né? E as exposições bíblicas são justamente isso. Nesse caso é um panorama, mas aí se ele citar algum texto bíblico, vocês também já têm acesso. Então, eu já vou sair de cena aqui, e Deus abençoe. É com você, com mais qualquer coisa, eu tô aqui, caso de dúvida, eu já chamo. Gente, é um prazer, sou Eduardo, sou seminarista, finalizei o meu primeiro semestre em teologia no seminário Servo de Cristo, aqui em São Paulo. Vocês devem conhecer alguns teólogos que são de lá, né? O Vitor Fontana, o Zé Bruno, o Paulo Bon da aula lá, outros grandes, o Ziel Machado. E o Moaz me convidou para estar aqui nessa live. Só gente fraquinha, né? Só gente fraca. Cara, o Ziel, eu vou pegar a matéria do Ziel semestre que vem. Eu tô muito animado, muito animado. Ele dizem que ele é um cara de pouco conteúdo na internet. Ele fala muito pouco na internet. Mas, assim, o pouco que ele fala que eu vi é absurdo. Então, gente, vou pedir para vocês abrirem a carta a Filemon. Ela fica depois de Tito e antes de Hebreus. É uma carta extremamente curta, então, se vocês não conseguirem ler a carta de Filemon, tem algum problema. Ela é bem curtinha. Eu vou começar a ler aqui, vocês podem acompanhar. Mas fiquem, tanto galera aqui no canal do Moaz e no meu Instagram, fiquem, porque essa carta é realmente abençoada. O Wright, que foi o cara que desenvolveu o estudo de caso nela, fala que se nós tivéssemos perdido as cartas de Paulo, mesmo assim a gente teria uma grande noção do que seria o evangelho, só pela carta de Filemon.
Uma carta que representa muito do evangelho, do perdão e do amor. E vocês vão entender por que agora. Começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está escrevendo, ele está junto com outras pessoas, né? E está escrevendo a Filemão, então uma carta de Paulo para Filemão. E os historiadores falam que Filemão era um dos pastores, um dos responsáveis pela igreja de Colossos, de Colossenses. Então, quando ele fala aqui, e a igreja que se reúne com você em sua casa, ele está se referindo muito provavelmente à igreja de Colossenses. Então, basicamente, a igreja de Colossenses recebeu duas cartas, uma diretamente a Filemão e uma carta diretamente à igreja de Colossos, né, que para quem não sabe, fica na Grécia. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que proceda da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Então, Paulo está preso. Muito provavelmente essa igreja é a igreja de Roma. Então, Paulo está preso em Roma. Algumas pessoas, poucas, falam que é Éfeso, mas não se tem registro de uma prisão de Paulo em Éfeso. Então, há uma grande possibilidade de ser Roma, já que existe registro em Atos que Paulo foi preso em Roma, e faz muito mais sentido ele estar preso em Roma do que em Éfeso. Então, Paulo, preso, já no final da sua caminhada, já é praticamente os passos finais de Paulo, no seu ministério, escreve essa carta para Filemão. E ele fala assim: apelo em favor ao meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Como assim gerei enquanto estava preso? Paulo usa essa figura de filho, mas não é igual as pessoas usam hoje em dia, não, que é filho, pai espiritual, mãe espiritual, não é nada disso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim: olha, Onésimo se converteu, meio que eu preguei o evangelho a Onésimo se converteu. Então ele é meu filho na fé, vamos dizer assim. Aí no 12 ele fala: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você não o tivesse de volta, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele essa parte é importante. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, põe em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Não para dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Esse é o enredo da carta, esse é o enredo da... deixa eu só ver um negócio aqui. Esse é o enredo da carta de Paulo e a Filemão. E qual que é o contexto? Paulo ele tá escrevendo para Filemão, e na época existia um regime de escravidão. Na época existia um regime onde era permitido pela lei ter escravos. Então era normal. Seja a pessoa cristã ou não cristã, era normal. Infelizmente era normal ter escravos. E não necessariamente escravos trazidos da África, por exemplo. Às vezes escravos de guerra, escravos que não conseguiram pagar dívidas financeiras e aí acabaram sendo levados como escravos pela pessoa que era o credor, vamos dizer assim. Então, o primeiro detalhe é Onésimo, esse cara que Paulo cita, é escravo de Filemão. É um escravo. Então, Filemão tem uma igreja lá na sua casa e ele é dono de escravo.
ele é dono de Onésimo. E a história nos conta que Onésimo fugiu. Onésimo fugiu de Filemon. Ah, por que ele fugiu? Nós não sabemos. O texto não nos fala o motivo exato do porquê Onésimo fugiu de Filemon. Mas ele fugiu. Fala aqui no versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você. Então, muito provavelmente, Onésimo devia algo para Filemon. Por isso que ele era escravo. Por isso que ele era escravo, porque ele estava devendo alguma coisa. Ele prejudicou Filemon em alguma coisa, então Onésimo era escravo de Filemon. E Onésimo foge. E ele encontra Paulo lá em Roma. Ele sai lá de Colossos, provavelmente, e são muitos quilômetros, eu não sei se é mais de 500 quilômetros, quase 1.000 quilômetros de onde eles estavam até Roma. E ele vai encontrar Paulo. Agora, ele vai encontrar Paulo propositalmente ou não? Isso o texto não nos fala. Não fala se Onésimo foi encontrar Paulo de propósito ou se ele caiu ali, encontrou Paulo e se converteu. O texto não fala. Então, se o texto não fala, a gente se cala perante esse detalhe. A gente pode imaginar. Eu, Eduardo, coisa minha, eu acredito que Onésimo conhecia Paulo de ouvir falar. Porque Paulo, nessa altura, já estava bastante conhecido. Ele já tinha se convertido, ele deixou de ser perseguidor para ser pregador do evangelho. Então, eu acho que Onésimo fugiu para Paulo, sabendo que Paulo já estava convertido, que Paulo já era Paulo, e que ele poderia remediar essa briga entre Filemon e Onésimo. Então, o enredo da carta é Filemon de um lado, que é o dono do escravo, Onésimo, que é o escravo, que está devendo alguma coisa para Filemon, e Paulo no meio, fazendo meio de campo para eles se resolverem. Esse é o enredo da carta, essa é a história da carta. E o que acontece? Paulo recebe Filemon, Paulo recebe Onésimo, Onésimo se converte, então Onésimo viaja, fugido de Filemon, viaja, encontra Paulo lá em Roma e se converte. Paulo prega o evangelho e ele se converte. E Paulo fala assim, olha, Onésimo, legal que você se converteu, show de bola, amém, glória a Deus pela sua vida, você se converteu, beleza. Mas você está devendo a Filemon. Você não pode fugir assim da sua condição, você não pode abandonar Filemon. Né? Por mais que nós odiamos a escravidão e achamos isso errado, a época era normal, infelizmente era normal. Fazia parte da cultura e da sociedade. E além disso, quando você estava devendo a uma pessoa, você tinha que cumprir com essa dívida. Então Paulo fala, olha Onésimo, você se converteu, bacana, parabéns, Deus abençoe você. Mas você tem contas a acertar com Filemon. Você precisa resolver a sua vida com Filemon. Você não pode fugir para sempre de Filemon. E aí Paulo fala assim, não, vou escrever uma carta. E pelo tom da carta, Paulo foi alguém muito importante para Filemon. Pelo jeito que Paulo fala, era como se Paulo tivesse feito uma coisa tão extraordinária para Filemon, que Filemon tivesse uma dívida com Paulo. E aí Paulo fala aqui, no versículo 8, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo na base do amor. Então, pelo tom da carta, Paulo poderia mandar Filemon perdoar Onésimo. Por quê? A gente não sabe. A gente não consegue, não tem riqueza de detalhes. Deus não quis revelar pra gente. Amém por isso. Mas Paulo foi alguém tão importante na vida de Filemon, ao nível de falar assim, olha, eu poderia pedir e te obrigar a fazer isso. Eu poderia obrigar você a perdoar o Onésimo. Mas eu vou fazer isso por amor. Eu vou pedir que você faça com amor, não porque eu tô pedindo, mas por amor. Por amor a Cristo Jesus e por amor a mim, Paulo. Então, o enredo da carta é Paulo pedindo para Filemon para perdoar Onésimo. Paulo pedindo para Filemon perdoar Onésimo, que é o escravo fugitivo. E aí, cadê? Ele fala no versículo 14 aqui, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão amado, ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto como cristão. E Paulo começa a falar sobre o amor, sobre o novo nascimento. Essa carta, ela tem dois temas, que é o amor, e o perdão e o novo nascimento. São essas duas cartas, esses dois temas que essa carta trabalha. O perdão
e o novo nascimento. Perdão por quê? Porque um escravo fugiu de seu dono, foi encontrar Paulo, se converteu, encontrou o evangelho, foi encontrado por Cristo Jesus, mas ele ainda tinha as dívidas, ele ainda tinha coisas para trás, que ele não poderia simplesmente largar. Ah, me converti, beleza, e vou seguir minha vida. Não, mas eu tenho uma vida para resolver, eu preciso resolver a minha situação. É o que Paulo fala para Onésimo. E aí Paulo fala para Onésimo ir lá para Filemão e entregar essa carta a Filemão. E Paulo pede para Filemão para perdoar Onésimo. Não por obrigação, não por medo, não por obrigação, mas sim por amor. E sim porque Cristo perdoou Filemão, Cristo perdoou Paulo, Cristo perdoou Onésimo, Cristo nos perdoou. Então não há motivo na terra que nos faça não perdoar o nosso irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente está passando por um momento difícil, você não quer olhar na cara da pessoa, às vezes dentro da igreja, o que mais acontece, brigas, discussões, e é difícil mesmo. E aqui um parênteses, tá? Perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa, não significa que você tem que viver com a pessoa, não é a mesma coisa, tá? Perdoar não significa que você tem que viver com a pessoa. Ah, o cara traiu, a mulher traiu, eu tenho que perdoar, sim, você tem que perdoar, mas tem que viver com a pessoa, não. Isso vai ser uma escolha sua e com Deus e mediante as escrituras. Mas perdoar não significa que você precisa conviver com a pessoa que te fez mal. Mas voltando ao texto, pausei aqui. Mas voltando ao texto, Paulo pede a Filemão, Filemão, por amor, eu poderia mandar você. Por algum motivo, Paulo tinha um poder sobre Filemão. Eu não sei se Paulo foi pastor de Filemão, eu não sei se Paulo, por ser tão famoso naquela região, ele tinha esses poderes de mandar e desmandar. Mas ele falou assim, Paulo, ele falou, Filemão, poderia mandar você perdoar, mas eu não quero mandar, eu quero te pedir por amor, quero te pedir por compaixão. Perdoe Filemão, perdoe Onésimo, perdoe seu escravo. E aí ele fala uma das coisas mais lindas, que é a segunda parte da carta, que é o novo nascimento. Essa carta é sobre novo nascimento. Quando a gente encontra o evangelho, ou a gente é encontrado pelo evangelho, a gente muda e a gente é. Não é que a gente deixe de fazer tal coisa. Ah, eu virei crente, eu vou parar de fazer isso. Não é que você vai parar de fazer isso. Você vira uma nova criatura, você vira uma nova pessoa. Não é pela atitude em si. Ah, eu me converti, então eu tenho que parar de fumar. Não é que você tem, você é uma nova criatura, aquilo já não te pertence mais. Porque quando você morre para si mesmo, você renasce com Cristo. Então, esse é o poder do novo nascimento do Evangelho. E aí Paulo fala assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto como cristão. Então, Paulo está falando assim, olha, ele não é mais seu escravo. Perante a sociedade, Paulo não estava se importando. Pouco importa a sociedade, o seu cargo. Se é escravo, se é servo, se é senhor, se é rico, se é pobre. Para o evangelho, não tem mais isso. Não tem mais classe social. Não tem mais mora no centro, mora rural. Mora bem, mora mal. Tem um bom emprego, não tem um bom emprego. Isso não importa para o evangelho. Tem seguidor ou não tem seguidor? Isso não importa para o evangelho. O que importa é o seu novo nascimento em Cristo Jesus. É olhar para trás e ver que você não é mais quem você era. Que a partir de Jesus você é uma nova criatura. Claro, uma criatura que também comete pecados e muitos, é verdade, mas uma criatura remida pelo sangue de Jesus e que é transformada pelo Evangelho. Então Paulo fala assim, olha, ele vai voltar, Onésimo vai voltar, mas ele não vai ser mais escravo. Ele não vai ser mais apenas um escravo. Ele vai ser seu irmão, amado. Ame o seu irmão. Ame o seu escravo. Ame o seu colega. Ame o seu irmão. Ame o seu familiar. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando contra ou a favor de lei abolicionista. Paulo está pouco se importando, com todo respeito, com leis abolicionistas ou não. Paulo está indo muito mais profundo do que o problema citado. Muito mais profundo do que o problema citado. É no amor que a gente vai mudar a sociedade. Claro, nós temos leis. Graças a Deus nós temos leis que aboliram a escravidão. Graças a Deus. Sim, as leis são importantes e a gente tem que valorizar as leis. Mas a Bíblia não é um tratado científico, não é um tratado histórico, não é um tratado constitucional. Paulo não está preocupado com a Constituição. É a palavra de Deus. Paulo está preocupado com o ser humano, Filemão, com o ser humano, Onésimo. E aí ele fala assim, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele me prejudicou, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Por que aqui está falando de próprio punho? Porque muitas vezes eram os auxiliares de Paulo que escreviam.
era Lucas. Ele fala aqui no final, Marcos, Aristarco, Demas, cooperadores de Paulo. Geralmente essas pessoas escreviam, o que não tem o menor problema, tá? Não deixa de ser a palavra de Deus. São as palavras de Paulo, só que escritas por outra pessoa. Só que Paulo está na prisão, talvez ele nem tenha contato com essas pessoas, e ele deixa claro, olha, escrevo de próprio punho. Escrevo de próprio punho isso. Eu pagarei tudo que ele, tudo que ele, tudo que ele fez. Poxa, põe na minha conta, eu vou pagar. E aí Paulo fala assim: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração. Paulo está suplicando para Filemão. Tipo, meu Deus, perdoa o cara. Eu quero receber uma boa notícia, eu quero estar com o coração alegre e eu quero ter uma boa notícia que você perdoou. A gente não sabe o que aconteceu depois da carta de Filemão. Muito provavelmente Paulo morre sem visitar Filemão, sem visitar Onésimo, sem sair da prisão de Roma. Pouco tempo depois, Paulo morre. Então é difícil saber. Mas com certeza no céu, Paulo já soube da pregação do Evangelho, soube do que ele fez na cruz, do que Jesus fez na cruz e que ele representou em suas cartas. E aí ele fala no 21, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais ainda do que eu lhe peço. Além disso, preparo-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, Paulo, ele finaliza a carta falando, pelo amor de Deus, Filemão, reanima o meu coração, aquece meu coração, perdoa o escravo. E esse é o enredo, já estou caminhando para o fim, esse é o enredo dessa pequena carta de Filemão. Paulo remediando uma confusão entre o escravo fugitivo e um senhor de escravo, que é pastor também. E esse escravo está devendo alguma coisa para Paulo, para Filemão. E ele corre diante de Paulo, se converte pelo Espírito Santo, e Paulo falou, opa, você tem que resolver sua vida lá com Filemão, mas você não vai de mãos à banana, vou te levar uma carta. E essa é a carta que Paulo escreve a Filemão. Uma carta que basicamente nos mostra o perdão, uma carta que nos mostra o perdão de um servo, de um senhor perdoando o seu servo, de um cara rico perdoando um cara pobre, de um senhor perdoando o seu escravo. Então, fala sobre perdão. E fala sobre novo nascimento. A partir do momento que Onésimo se converte, Onésimo não é mais um escravo. Para a sociedade ele poderia ser escravo, mas ele é filho de Deus. Há o Espírito Santo nele, e o Evangelho o encontrou, Jesus o encontrou, e ele é uma nova criatura. E Paulo fala, olha, se você me ama, receba ele como se fosse a mim. Se você ama o Evangelho, receba, perdoe, ame, seja misericordioso, seja gracioso, perdoe a dívida que Onésimo tem com você, porque ele é uma nova criatura. Quando você receber ele não vai ser mais apenas um escravo, ele vai ser seu irmão, ele vai ser filho de Deus, irmão amado. Paulo usa essa expressão, irmão amado. E aí a carta finaliza, e a gente não tem mais registros de Filemão, nem de Onésimo. Em Atos, que eu me lembre, eu li Atos inteiro, eu não lembro de citar Onésimo. Eu acho que cita Filemão uma vez, mas eu acho que não cita Onésimo. E é isso, uma carta pequena que nos mostra o amor do Evangelho e o novo nascimento. Galera, show de bola, vocês que estão acompanhando aí essa live. O Eduardo praticamente desenhou o que Paulo quis dizer com essa carta maravilhosa. Uma lição para nós cristãos, né? Que a gente tem que aprender sobre o verdadeiro cristianismo. Como você mesmo falou, né, Edu? Muitos livros de Paulo, muitos escritos fossem perdidos por essa carta, a gente já aprenderia muita coisa, principalmente sobre perdão, que é o que eu acho que o enredo principal dessa carta, e que a dificuldade, sem dúvida, de todos os cristãos é a questão do perdoar. Sim, até Paulo brigou e depois perdoou. Se a gente for no final da carta de Paulo, eu comentei isso na outra live, né? Ele fala que ele tá com Marcos. Cadê? Fala que ele tá com... cadê? Peraí, que eu tô em Tito. Não, peraí. Marcos. E se vocês lembrarem, lá em Atos, eu não vou lembrar o capítulo 16, 17... Lá em Atos, Paulo e Marcos, eles se dividem. Marcos e Barnabé, não é isso, moça? Vão para um lado e Paulo e Timóteo vão para outro lado. Paulo se une a Silas. Paulo e Silas, é isso. Paulo e Silas, eles
Eles vão para um lado e Marcos vai para outro, porque eles tiveram embate. Vamos para um lado, vamos para o outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles acabam tendo um embate, cada um vai para um lado, um vai para pregar para um lado, outro vai para o outro. Então, meio que tem uma briga lá em Atos, lá atrás, antes de Paulo ser preso. E aí, em algum momento da história que não foi nos narrado, não foi registrado, Paulo e Marcos estão de volta. Então, isso que Paulo pregou para Filemon, ele também executou na sua vida. Ele também perdoou ao Marcos. Com certeza foi uma conversa estranha. Pô, Marcos, aquela vez lá, você quis ir para um lado, a gente tinha que estar junto, tinha que juntar força, e aí? Não, sabe, coisa de igreja. Quem nunca brigou na igreja? Pô, faz uma coisa, não, quero fazer isso, não, prega sobre isso, não, vamos fazer um culto assim, a luz vai ser assim, a gente vai fazer isso. Eu sei, é difícil, pessoas são difíceis. A gente, desde Gênesis 3, no pecado original de Adão e Eva, desde essa época, nós lutamos contra orgulho, contra ego, contra a falsa humildade, contra inúmeros pecados. É difícil para mim, para vocês. E até Paulo lutou contra isso. E Marcos também. Então ele fala aqui no final, né? Meus cooperadores, assim também como Marcos. Então Marcos estava com Paulo no fim da vida dele. E eles tinham brigado lá atrás, no meio de Atos. Então, assim, o evangelho ele tem esse poder de nos transformar, de mudar quem nós somos, de perdoar. É difícil pra caramba. Não dá pra dizer que é fácil. Eu estaria mentindo aqui se a gente falasse, é fácil, é só você orar e... Não é difícil. Existem mágoas, existem questões psicológicas, psiquiátricas, até dependendo do nível que você está com o seu irmão. Mas o evangelho nos mostra o perdão, nos mostra uma nova vida em Jesus. Que nós não somos quem nós éramos. Onésimo não era mais um escravo. Ele até poderia ser perante a sociedade, o seu cargo, mas pouco importa. Pouco importa. O que importa é que ele recebeu Jesus. E que ele é filho amado, e que ele é irmão amado. E que isso seja a nossa oração, que isso seja o nosso pensamento. Quando vem aquele irmão chato na igreja, que você não gosta, dá um abraço. Ora, faça orações sujas. Ore a Deus, fale, Deus, essa pessoa me tira do sério. Essa pessoa isso, faça orações sujas. Não é pecado você fazer oração suja. Se você for em Salmos, em Lamentações, Eclesiastes, o que você mais vai ver são orações sujas. Orações que que Davi, que Salomão, que Jeremias, eles vomitam sentimentos, vomitam o pior deles na oração. Eles reclamam com Deus, eles brigam com Deus, eles afrontam Deus. São as piores orações que a gente vai encontrar na Bíblia. Mas são orações sinceras. Que a gente possa fazer essas orações sujas também, de falar dos nossos sentimentos, mesmo que Deus já saiba. Deus já sabe. Mas que a gente possa virar e falar, olha, essa pessoa me tira do sério, me ajude a perdoar, me ajude a ser uma nova criatura, me ajude a olhar com amor, com perdão. Vai ter dia que não vai ter dia bom, vai ter dia que você vai querer gritar, vai brigar no trânsito, vai brigar com a mulher, vai brigar com a irmã, vai brigar com o filho, vai brigar com o pastor, com todo mundo. Vai ter dia que... Mas esses são os dias que você precisa orar a Deus, falar, Deus, tenha misericórdia de mim, me desculpe, e tentar a reconciliação com pessoas que você deveria amar, né? E esse é o recado para a igreja de Colossos, esse é o recado para Filemon, que era pastor, muito provavelmente era pastor, né? Esse é o recado para Onésimo também, para que ele venha se acertar com Filemon. E esse é o recado para nós, pleno século XXI, o ano de 2025 seja um ano que a gente ame mais o próximo, perdoe mais, e possamos ser transformados pelo Evangelho, transformados pela palavra, olhar menos para nós, olhar mais para o outro. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou perdoar fulano de tal porque ele não merece o meu perdão. Mas o perdão, ele trata justamente disso, de um imerecimento mesmo, é uma graça que você deposita para a pessoa, sendo que ela não merece. Afinal de contas, se ela merecesse o perdão, logo a acusação que ela fez contra você, a falta que ela fez contra você, não foi tão grave assim, já que ela é merecedora do seu perdão. Mas quando a gente deposita o perdão sobre outra pessoa, é justamente porque ela não merece, né? E quando Paulo vai abordar tudo isso, você falou no início que a sua suspeita é que Onésimo, ele já tinha ouvido falar sobre Paulo, né? E por isso que ele fugiu meio que já com o destino certo. Você falando e eu refletindo, faz total sentido, porque Paulo ele estava preso, né? Se fosse o caso de Paulo estar solto numa praça, pregando, andando de um lado para o outro, faria sentido que Onésimo tivesse saído do local em que ele estava, ido para a cidade de Roma e, por um acaso, se encontrado com Paulo. Só que Paulo estava preso, né? Então, se Onésimo se encontrou com Paulo, muito provavelmente Onésimo foi bater lá, onde Paulo estava, e trocou um papo com Paulo,
e se converteu, que é muito interessante, né? Porque Onésimo era uma pessoa completamente perdida, né? Longe de Cristo, e como Deus ele providencia a nossa salvação de uma forma extraordinária. Talvez Filemon ele não tenha entendido o motivo de tudo estar acontecendo. Por que Onésimo fez isso? Ou talvez Onésimo tenha dito, eu vou fugir aqui, mas não entendo o propósito. Mas o propósito de Deus era justamente esse, né? Era salvar uma vida. E aí, que maravilha, né? E ensinar, olha, veja só, salvar uma vida e ainda mais, ensinar sobre perdão. Porque se não fosse o problema que Onésimo teve com Filemon, nós não teríamos essa carta. Então nós só fomos abençoados hoje, aqui por você, inclusive, por causa do desentendimento de Filemon com Onésimo. E aí um fato curioso, eu até conversei com você, né, a respeito dos cooperadores de Paulo, a gente falou sobre Demas da outra vez, que enquanto Marcos volta, depois de um tempo, Demas, ele abandona, né, Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, eu estou inclusive aqui com o texto aberto, 2 Timóteo 4:10, vai dizer assim, do 9, para a gente contextualizar melhor. Procure vir logo ao meu encontro, Paulo falando com Timóteo, né? Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então, aquele que era cooperador anteriormente, ele abandona. Isso reflete muito quando a gente tem a teologia na mente, mas essa teologia ela não desce para o coração. E tudo, acredito que tudo que você tenha falado, Du, foi uma coisa que é uma coisa muito prática. Não faz sentido a gente, o Eduardo aqui falou, mas tipo, beleza, eu anotei, eu registrei, eu acompanhei aqui, mas eu não pratico, não faz sentido, né? Sim. E o interessante também, só para eu passar a palavra para você comentar, um versículo depois desse mesmo texto de Timóteo, no versículo 11, aí a gente vai falar sobre Marcos também, né? Que em determinado ponto você acabou mencionando qual seria o ponto de retorno de Marcos depois dessa briga, depois de Paulo ter expulsado ele, né? E ele vai falar aqui, só Lucas está comigo. Aí ele vai dizer, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, aquele que Paulo tinha dito, olha, Marcos me abandonou, então ele não vai para a próxima viagem missionária de jeito nenhum comigo. Pode deixar ele aí. E houve aquela briga, aquele desentendimento. Agora ele já enxerga a utilidade em Marcos, né? E como eu queria que você falasse um pouco, para a gente já caminhar para o final, sobre como Deus molda o nosso caráter, né? Falando aí de Marcos, e falando também a respeito do vínculo dessa mensagem que você trouxe a respeito do perdão. Marcos era uma coisa, se tornou outra. Onésimo era uma coisa, se tornou outra. E o próprio Filemon, a gente entende que ele era uma coisa, ele tratava seus escravos de uma maneira, e agora, muito provavelmente depois dessa carta, como o apóstolo Paulo disse, não por imposição de Paulo, mas por livre vontade de mudança de caráter, né? Eu só não tenho essa informação se Marcos abandonou antes ou depois de Timóteo, da carta ao Timóteo. Não vou saber, mas enfim. Mas uma coisa que você falou dessa mudança de comportamento é uma coisa que lá no seminário, cara, abriu meus olhos, que é uma parada chamada cosmovisão, né? Você deve saber, professor de história, é a lente que nós enxergamos o mundo. Qual que é a lente que nós enxergamos o mundo? Uma pessoa, sei lá, rica, e que foi criada na riqueza, ela vai enxergar o mundo sob uma ótica. Uma pessoa que nasceu em Nova York, ela vai ter uma visão diferente de uma pessoa que nasceu na China. Uma pessoa que nasceu em São Paulo vai ter uma visão. Você mora onde mesmo, Moaz? Eu sempre que é Pernambuco? É Sergipe. Sergipe. Então, eu que nasci em São Paulo tenho uma visão diferente do Moaz que nasceu em Sergipe. O que não é ruim, o que não é bom. São fatos. Uma pessoa que ela é católica, ela vai ter uma cosmovisão diferente de uma pessoa que ela é da Umbanda. Uma pessoa que é budista, ela vai ter uma visão diferente do evangelho. Isso é a cosmovisão, é a lente com a qual nós enxergamos o mundo. E quando nós somos encontrados pelo Evangelho, tudo na nossa vida muda. Tudo que nós enxergamos muda. Parece besteira. Tem pessoa que acha que ser crente é só ir na igreja, sentar no banco, fazer umas orações, cumprir alguns ritos. Eu não vou beber, não vou fumar, não vou fazer sexo antes do casamento, eu não vou fazer isso. Pronto. Isso não é. Isso está longe de ser um cristão. Não é isso que Jesus nos pede. Claro que ele pede isso também a nós. Mas ele quer que nós vivamos a nossa vida com as lentes do Evangelho, onde tudo na nossa vida muda a partir do momento que nós encontramos a Jesus. Não existe separação mais entre, no meu trabalho é trabalho, eu não vou envolver igreja, eu não vou envolver Deus no meu trabalho. Não, faculdade é faculdade, é o meu meio de ganhar dinheiro. Não, mas meu relacionamento é meu relacionamento, né? É o meu jeito de namorar, né? Enfim, não existe isso. Não existe essa separação de
de cosmovisões dentro de uma pessoa. Quando nós estamos no Evangelho, tudo deveria mudar. Então, a forma que nós enxergamos o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, a forma como enxergamos os governantes, a forma que nós enxergamos as pessoas ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja, tudo deve mudar. Então, quando Onésimo teve um encontro com Cristo, através de Paulo, através do Espírito Santo, mas através de Paulo, provavelmente tudo mudou. Provavelmente ele voltou para Filemon, entregou essa carta a Filemon. Se ele não tivesse entregue, talvez não teria registro, então ele entregou essa carta a Filemon. Mas tudo, a partir dali, mudou. Para Filemon também mudou. Filemon até poderia ser crente, até poderia conhecer, mas faltava ainda um caráter a ser trabalhado. O caráter do perdão a ser trabalhado. Então, a partir do momento que Filemon recebe a carta, ele é impelido pelo Espírito Santo, e ele entende o perdão, entende a misericórdia, ele não vai mais olhar para o escravo da forma que ele olhava. Ele não vai mais olhar para a igreja de Colossos da forma que ele olhava. Ele não vai mais olhar para o mundo da forma que ele olhava. Mesma coisa com Marcos. Marcos talvez tenha desviado e tenha mudado o seu caminho, porque talvez ele não tenha encontrado verdadeiramente Cristo naquela época. Talvez sim, talvez não. Talvez faltou trabalhar o caráter de Cristo nele. Mas quando ele retorna, diferente já, e ele e Paulo mutuamente se perdoam, é uma clara evidência do poder transformador do Evangelho, respondendo a sua pergunta depois dessa volta. É o poder transformador do Evangelho. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Não quer dizer que a gente vai viver santo. Hoje mesmo eu tive uma briga com a minha irmã. Discuti com ela, a gente discordou, isso aqui, discutir, papapá. Mas depois a gente já estava no parque brincando de novo, zoando, e tá certo, sabe? Porque o Evangelho não nos deixa quieto. O Evangelho não nos deixa quieto. Não nos deixa pecar em paz. Não nos deixa viver de uma forma diferente dessa cosmovisão. Então, quando a gente se converte, a lente com a qual nós enxergamos o mundo e vivemos esse mundo, ela é diferente. Não há mais esquerda e direita. Até existe esquerda e direita, mas eu não sou daqui. Eu até posso concordar mais com a direita que com a esquerda, não é problema isso. O problema é colocar minha esperança e toda a minha cosmovisão na direita, ou a minha cosmovisão na esquerda, ou a minha cosmovisão na minha infância, de como fui criado, ou na minha cosmovisão do dinheiro que eu ganhei ou deixei de ganhar, ou da quantidade de escravos que eu tenho, no caso de Filemon. Quando nós somos encontrados pelo Evangelho, o Espírito Santo vai espremendo a gente, vai mudando a gente olha e a gente fala, eu não sou mais quem eu era, há uma nova criação, uma nova criatura. Galata 2:20 fala, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora vivo o que eu vivo hoje, vivo pela graça de Deus, não por mim. Então não há separação, não tem como eu ser um Eduardo aqui com você, Moacir, ser um Eduardo no trabalho, ser um Eduardo na faculdade, ser um Eduardo no seminário, ser um Eduardo com a minha namorada, com os meus amigos, na balada. Não há separação. Não há separação para Timóteo, não há separação para Marcos, para Paulo, para Filemon, para Onésimo. Todos, quando verdadeiramente impelidos pelo Espírito Santo, encontrados pelo Evangelho, eles mudam a visão e o jeito que eles vivem. Eu acho que esse é o poder transformador do Evangelho. Muito mais do que falar em línguas, profetizar, tudo isso é válido, cada um tem a sua crença sobre isso. Mas o poder transformador do Evangelho mesmo é poder transformar de dentro para fora. Não transformar esse mundo que é caído, que esse mundo aqui vai acabar, novos céus e nova terra, Apocalipse 21. Deus vai vir restaurar isso aqui. Não estou falando de restaurar um mundo, é restaurar você, restaurar eu, restaurar as pessoas que estão nos assistindo. É o Evangelho, o verdadeiro poder do Espírito Santo. E acho que eu consegui responder, pelo menos tentei. Não, maravilha. Cara, você falou da cosmovisão, isso é tão importante, porque antes nós tínhamos dois campos, né? O que é profano e o que é sagrado. Eu vou cantar na igreja hoje, é santo. Mas quando eu sair da igreja, eu vou jogar um futebol, é profano. Eu vou me apresentar na igreja, santo. Eu vou usar uma calça, profano. E quando a gente olha para o próprio Paulo, a gente entende que tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Quer que a gente coma, quer que a gente beba, ou quer que a gente faça outra coisa, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Até mesmo aquilo que antes era considerado santo, eu estou na igreja, eu estou no ambiente santo, até nisso a gente pode cometer pecado, porque você pode cantar no louvor da sua igreja, mas não com o intuito de adorar a Deus, mas com o intuito de se aparecer. Assim como você pode jogar um futebol glorificando a Deus, através do seu corpo, através do seu testemunho, através da pregação do evangelho.
Então, isso tudo que você falou sobre cosmovisão, cara, realmente a gente chama aqui em Sergipe de uma voadora na caixa dos peitos. É quando a carapuça serve para nós, né? E realmente, que palavra poderosa. Du, a gente vai... Pode falar. Não, você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Não, e tem uma coisa só para finalizar, que é muito, esse tema, que é muito bom. Paulo, em Atos, ele está no Areópago e ele está pregando para gregos. E Paulo era muito inteligente, muito culto. Então ele sabia das culturas dos povos para pregar. Principalmente judeu, mas também para gregos, para assírios, para Babilônia. Ele conhecia a cultura. Nós cristãos, temos que entender a cultura de hoje, para pregarmos para a cultura de hoje. Não quer dizer que a gente tem que atualizar a Bíblia, igual o Ed René fala. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa... Cara, eu como líder de jovens, eu preciso saber hoje o que o adolescente está consumindo nas redes, para eu poder abordar, para eu poder falar, para eu poder aconselhar. E Paulo está lá no Areópago, que é um lugar que discutia a religião, política, essas coisas lá na Grécia Antiga. E Paulo, ele usa um poema de Epimênides, se eu não me engano, que foi um poeta antes de Paulo, se eu não me engano, até antes de Cristo. Ele usa esse poema que Epimênides fez para falar, o cara fez para Zeus e para o panteão grego. Ele usa para pregar o evangelho para os gregos, usando o mesmo poema, só que para Jesus, que é aquele verso: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aquilo é uma citação de Epimênides lá antes de Paulo, se eu não me engano, antes de Cristo, ainda anos antes de Cristo. Então, foi o que você falou, não há uma separação de santo e profano. É claro que tem coisas que não faz bem para o cristão ir, óbvio, aqui a gente não está questionando isso. Mas a gente precisa estar imerso nessa cultura, para entender essa cultura, para pregar para essa cultura e irmos contra. Paulo fez isso, por que eu não vou fazer? Então, assim, isso que você falou me fez lembrar disso, foi muito grande, foi muito certeiro, de glorificarmos a Deus, quer vivais, quer comais, quer fazer qualquer coisa, para a glória de Deus. Então, eu estou na rede social, claro, é uma forma de eu me divertir, mas eu tenho que pregar o evangelho. Eu estou no futebol, claro, é uma forma de me divertir, mas eu tenho que pregar o evangelho. E com atitudes e com palavras também. Quando João escreve o seu evangelho, é um evangelho que destoa de todos os outros, porque os outros evangelhos, por mais que eles tenham sido escritos para povos diferentes, mas eles têm ali mais ou menos a mesma pegada de uma biografia sobre Jesus Cristo. E quando João ele escreve o evangelho de João, né, o evangelho que leva o seu próprio nome, ele escreve para provar uma tese. Qual era a tese que ele queria provar? Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque tinha uma crença naquela época chamada gnosticismo, que dizia que Cristo ele não poderia ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Logo, implicaria dizer que Cristo ele não poderia ser o criador da humanidade, porque os filósofos defendiam que Deus ele não pode criar o mundo a partir do nada. Isso daí é impossível. A matéria sempre vem de algo que já existe. E para aqueles filósofos da época, eles diziam que era preciso um start inicial, alguma coisa que desse o play. E João se aproveita disso, né, que aqueles filósofos vão dizer que é algo que implica algum tipo de ação. Aí, na nossa língua hoje em dia, a gente chama isso de verbo. E João ele se aproveita disso para poder dizer, sim, nesse ponto vocês estão certos, mas esse verbo, esse start inicial, se é que Deus não criou alguma coisa do nada, ele criou sim, então, a partir de alguma coisa. E a partir dessa coisa, né, dessa pessoa, é Cristo. Quando ele introduz. No princípio, era o verbo, né, que é o Logos, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele se aproveita de uma filosofia da época, semelhante a Paulo, como você mencionou, para poder trazer o pessoal aqui para Cristo. Eu vejo muito que você faz isso muito no seu Instagram. Algum tema que tá bombando, tá no hype, e você diz, olha, funciona assim, minha opinião é essa, mas Jesus e tal, e você costuma trazer também para o contexto. A gente não pode fechar os olhos, não pode fechar os olhos para o mundo. A gente tem que... Porque qualquer também fato é uma oportunidade de expormos, né, Cristo, né, expor Jesus, expor o Evangelho. E já nessa onda, nessa esteira aí de tudo isso, eu queria que você, então, desse uma palavra baseada aí nesse estudo de Filemon, para uma aplicação prática, como é que a gente sai dessa live depois de entender toda essa carta de Filemon. A gente pode até fazer uma oração no final, mas eu acho que a gente deve sair com o coração de perdoar, né? De perdoar, de entender que a gente não fez nada para merecer. Esse dia eu tava no Instagram, aí o cara fez a pergunta, é preciso fazer isso para ser salvo? Aí eu só escrevi para ele, cara, foi de graça, nada que você
fizer vai ser capaz de te salvar. Com todo respeito a você, né? Então, acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é uma oração sincera. Você aí no seu quarto, quando acabar essa live, antes de você dormir, você orar e expor os seus sentimentos a Deus, mesmo que ele já saiba de tudo, ele sabe de coisas que você nem sequer sabe, mas ele sabe. Mas é preciso orar, se arrepender do seu pecado, do seu ódio, da sua falta de perdão, da sua falta de misericórdia. Então, fazer uma oração sincera, não aquela oração, Deus, me perdoa, tal, fazer uma oração sincera, digna a Deus. E depois, analisar na sua vida algo que se assemelha a essa carta. Óbvio que, no seu contexto, né, ninguém mais tem escravo, graças ao bom Deus, ninguém mais tem escravo. E ninguém está nessa situação de Paulo de Filemão, Onésimo e Paulo. Mas alguma situação da sua vida ficou com um fiozinho solto, ficou com um fio desencapado. Alguém que você magoou, alguém que você não magoou, ou que você foi magoado, quer dizer, que você magoou ou foi magoado, alguma questão da igreja. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele, cara, eu tô quase saindo da minha igreja, é difícil, as pessoas são difíceis, eu tô desanimado. Eu falei, cara, é difícil, né? É difícil, é treta mesmo, eu sei que é difícil. Viver igreja, cara, é difícil. Mas se Cristo nos incumbiu de sermos igreja, porque ele sabia que nós aguentaríamos o fardo. Ele sabia que é saudável ser igreja. E hoje em dia o que mais a gente vê é briga nas igrejas. É pastor narcisista, é pessoa que gosta de poder, é pessoa invejosa, pessoa fofoqueira. Eu sei porque eu também sou. Eu também sou pior e sou isso aí. Então, nós precisamos liberar perdão no nosso coração para essas pessoas. Seja na igreja, seja fora da igreja. Olhar para quem te fez mal, mesmo que essa pessoa está longe, mesmo que foi há muito tempo atrás, olhar para isso e pedir perdão. Pedir perdão pelo que você fez, perdão porque você não precisa necessariamente pedir perdão a pessoa. Às vezes algo aconteceu há 10 anos atrás, você nem tem o contato, aí você vai chegar do nada para a pessoa e pedir perdão. Não sei, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu não vou ser o juiz e falar, não, todo mundo tem que pedir perdão para todo mundo. Mas no seu coração, você deve perdoar quem te fez mal. No seu coração, você deve pedir desculpa para a pessoa. E mesmo que a pessoa não tenha pedido desculpa para você, isso é algo que é muito difícil para mim. Eu tenho facilidade em perdoar. Pô, a pessoa me fez mal, veio pedir desculpa, eu aceito. Mas quando a pessoa não vem pedir desculpa, eu tenho uma dificuldade extrema de perdoar. Assim, se a pessoa vem na sinceridade, me perdoa, eu fiz isso, eu falei isso, fui contra você, eu falei, mano, tá tudo certo, você reconheceu. Agora, quando a pessoa não reconhece, e mesmo assim você tem que perdoar, aí vê quem é cristão e quem não é. Eu tô longe, tô bem longe. Porque é difícil. Mas eu acho que na prática é isso. É você fazer orações sujas, expor seus sentimentos a Deus, pedir perdão para Deus. E se você tiver alguma coisa engasgada para alguma pessoa, se tiver com alguma ferida na sua família, alguma ferida na sua igreja, nos seus amigos, perdoe, peça perdão, porque é leve, perdoar é leve. Tá bom, a pessoa te fez mal há 10 anos atrás, beleza, move on, segue a vida. É isso, você fez mal a Jesus, você tacou pedra em Jesus, você feriu Jesus com espadas, e Jesus te perdoou da mesma forma. O que é que você está querendo da pessoa, né? Então, acho que de forma prática, essa carta se aplica nisso. Porque é uma consequência de um novo nascimento. O perdão é a consequência do novo nascimento. É mais fácil perdoar quando a gente há uma nova vida em Cristo. Acho que é isso, Moacir. Então, aí, acatando a sua sugestão, queria que você fizesse uma oração para que a gente encerrasse essa live maravilhosa. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelas pessoas que assistiram essa live, seja ao vivo ou seja gravada, Pai. Obrigado pela vida do Moacir, pelo espaço que ele sempre cede para mim, Senhor, para o meu ministério. Eu agradeço muito a vida dele. Quero pedir, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme o nosso interior, para que a gente possa olhar para o nosso próximo com mais misericórdia, Senhor. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, mas o Teu Santo Espírito trabalha em nós, Pai. Que Ele possa continuar trabalhando em nós, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa ser uma nova criatura, uma nova criação, para que a gente possa perdoar as pessoas que nos fizeram mal, as pessoas que nos prejudicaram em algum momento, que a gente possa, assim como Paulo orientou a Filemão, não por obrigação, não porque sou eu falando, não porque eu estou mandando, mas porque
muito perdão de graça, nós temos que dar o perdão de graça, nós temos que perdoar de graça, Pai. Que esse seja o nosso primeiro pensamento, Senhor. Me desculpe pelas vezes que eu não perdoei, que eu fiz mal a alguém, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados, perdoe as pessoas que estão nos ajudando também, Senhor. Me transforma, Pai. Cada dia mais possamos parecer mais contigo, Senhor. Que possamos mudar o nosso jeito de viver. Mude a nossa cosmovisão, mude as nossas atitudes, mude quem nós somos, Senhor. Porque de bom em nós não há nada, Pai. É tudo graça, é tudo misericórdia, é tudo amor teu, Pai. E nós somos perdoados de graça, então temos que perdoar de graça também, Senhor. Que essa seja sempre a nossa oração, Pai. Nos despeça na tua paz também, Pai. Peço pela vida do Moaz, do seu filho, da sua família também, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, que o Senhor possa abençoar o ministério dele, abençoar todas as áreas da sua vida, Senhor. E de todo mundo que está assistindo também. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Agradecer mais uma vez aí o Eduardo por esse bate-papo, por essa aula. Na verdade, era para ser só uma explanação, mas você ficou com muito mais, né, fruto desse estudo, né, ele tá pagando, né, o seminário dele, e a gente que aproveita do que ele tá aprendendo. Ficou aí um mega devocional para você. Se você está vivendo essa situação de questão de perdão, ou se você não está vivendo, certamente você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra que foi dada aqui pelo Eduardo. Então, que Deus abençoe, fique atento que o próximo vídeo já será a gente começando a exposição dessa carta maravilhosa. Abordaremos um pouquinho do que o Eduardo falou durante essa caminhada até nós expormos o livro completo, que são alguns versículos, né? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima.